os meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus a minha salvação. Abacuque é a história de um profeta que estava angustiado com o pecado da nação, com o pecado do seu povo. Esse profeta angustiado, cheio de tribulação por causa do pecado da sua nação, vai orar ao Senhor, vai interceder a Deus. E perceba que quando Deus vai responder a Abacuque, a resposta não agrada a Abacuque, porque Deus vai dizer a Abacuque que iria enviar uma nação ímpia, uma nação pagã contra o povo de Deus. Mas Deus responde também, depois a Abacuque, que essa nação que ele iria enviar contra Israel também seria punida por causa da sua invasão, por causa da guerra levantada contra o povo de Deus. Depois desse diálogo entre Abacuque e Deus, Abacuque vai fazer uma oração, é justamente registrado no capítulo 3, a oração final do livro de Abacuque, depois de tantas orações que ele tinha feito ao Senhor. E nessa oração, praticamente Abacuque vai relembrar todos os feitos poderosos de Deus no passado, na história de Israel. Como Deus tinha agido com braço, com mão poderosa na história do povo de Deus ao longo dos séculos. E Abacuque vai encerrar essa oração música aqui nos versículos que eu li com vocês nesta meditação, falando de como, apesar das circunstâncias, apesar dos dias difíceis que viriam sobre Israel, apesar de uma invasão que se avizinhava, uma guerra que se avizinhava, que traria sofrimento, que traria angústia, o coração do profeta estaria calmo. O aspecto da realidade que Abacuque relata aqui é um aspecto terrível. Israel era um país de agricultores que dependiam da agricultura para sobreviver. E o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado. Então, a agricultura e a pecuária aqui seriam atingidas fortemente por essa guerra. Era um cenário de terra arrasada, não haveria alimento, não haveria comida, não haveria sustento, não haveria esperança. O profeta, ao ouvir as palavras de Deus, no versículo 16, ele diz que o íntimo dele se comoveu. Os dias seriam de calamidade, os dias seriam de terrível opressão. Não era um cenário propício para a adoração, não era um cenário propício para o louvor. Talvez seja essa a sua indagação nesse momento. Os dias não são fáceis, as circunstâncias não são propícias para eu louvar ao Senhor. Eu não tenho ido à casa do Senhor me reunir com meus irmãos porque as circunstâncias não permitem. Eu não tenho louvado ao Senhor no íntimo do meu coração porque as circunstâncias não permitem. Eu não tenho lido a Bíblia Sagrada porque as circunstâncias são terríveis. Então você coloca toda a culpa dessa ausência de comunhão com Deus nas circunstâncias. Isso significa que você só vai adorar ao Senhor, que você só vai louvar ao Senhor, dependente das circunstâncias. Se as circunstâncias forem favoráveis, se o mar estiver calmo, se as ondas estiverem mansas, você estará louvando ao Senhor. Em contrapartida, se os dias forem difíceis, se as circunstâncias forem difíceis, se houver tribulação, se houver angústia, você não louvará ao Senhor. Eu quero te chamar a refletir comigo, com Abacuque aqui, com o profeta de Deus, com o nosso irmão Abacuque, quando ele diz no versículo de número 18, que apesar de ser um cenário de terra arrasada, uma guerra que estaria se avizinhando, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Uma adoração ultra circunstancial, independente das circunstâncias. Porque se nós formos depender das circunstâncias boas para nós adorarmos, eu te digo com toda a franqueza, será difícil um momento da nossa vida que não haverá tribulação, que não haverá adversidade, que não haverá dificuldade. Será
muito difícil adorar o Senhor. O cristão, o crente em Jesus Cristo, ele é chamado a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Aprenda a adorar a Deus em todas as circunstâncias. Aprenda a dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a estar satisfeito. Eu aprendi a estar satisfeito na riqueza, na pobreza, na prisão, em cadeias e assim por diante. É esse aprendizado que o Espírito Santo nos leva a crescer cada vez mais nele, nesse aprendizado. Eu te chamo, meu querido amigo, meu querido irmão, em Cristo Jesus, a meditar cada vez mais nestas lições. Independente das circunstâncias, nós somos chamados a louvar a Deus. Independente do que nós estejamos passando, nós somos chamados a adorar ao Senhor. Amém? Uma adoração que não depende das circunstâncias.